Colocar um pouquinho aqui, acrescentar a provocação do João, fundamental, nós estamos de acordo, né? Mas para fixar essa questão da ideia do desenvolvimento e dos caminhos, né, que a gente no Brasil tem que trilhar, os desafios que tem que trilhar para enfrentar o que nós chamamos de novo projeto nacional de desenvolvimento. Isso que o João levantou, nós estamos no início, um esboço, uma nova construção. Eu costumo dizer que o Brasil estava descendo a ladeira e começou a subir. Essa imagem é uma imagem simples, mas mostra que o atraso e o retrocesso que nós tivemos no período dos 8 anos do Fernando Henrique, somando mais do período do Collor, da praticamente uma década de neoliberalismo, e a gente passa, a partir de 2002, a trilhar uma nova rota, uma outra rota. Então, por exemplo, das coisas que a gente tem também escrito e pesquisado sobre essas lacunas, defasagens e desafios. Na década de 2010, das novas ocupações, segundo o IBGE, 95% delas foram remuneradas até um salário mínimo e meio. Até um salário mínimo e meio. Nós levantamos essa questão no debate agora sobre a jornada de junho, porque, por outro lado, entre 95, pegando o período do Fernando Henrique, até 2009, quem vive de lucro, juro, renda da terra e aluguel, passou de 4% para 14% da renda nacional. O salário mínimo, então, se referiu aqui que ele teve um aumento real de 70%, isso também é factual. No entanto, o Diese chama a atenção, estudo recente, que em janeiro desse ano, 40% da população ocupada do Pará, 40% da população ocupada do Pará, que está com nós, recebiam até um salário mínimo. Quer dizer, essas deformações que se assentam por sobre os avanços, não faz também mirar para fora, para essa ideia do desenvolvimento dos países mais desenvolvidos. E olhando esses panoramas mais não tão distantes do nosso, eu tenho um exemplo de uma industrialização chamada tardia, que é a Coreia do Sul, que foi depois da nossa, onde você tem uma renda per capita que hoje, renda per capita anual, que hoje é 3 vezes maior do que no Brasil, ou seja, perto de $30.000, e de janeiro desse ano tem uma estimativa aqui no Brasil, a renda per capita está em torno de $10.000. Ou seja, quer dizer, há distâncias, né? Há outros elementos, mas esses elementos, assim, no fundo, mostram que a distância para que a gente atinja um padrão de desenvolvimento nessas circunstâncias que a gente vive no Brasil, as distâncias ainda são muito significativas. Eu devolvo para você, fazendo também uma questão, né? Você acha que, digamos assim, você acha que a gente deveria enfrentar no terreno do futuro os desafios, além do político fiscal, política monetária, que essas duas que a gente sofreu, inclusive, reversas, né? Um debate sobre uma transição da orientação macroeconômica no Brasil ou não há uma transição? E essa transição foi truncada agora com esse novo aumento da taxa de juros. Enfim, como é que você acha que a gente poderia pegar para acelerar um pouco esses desafios?
penso que a gente deve fazer uma observação. É verdade que os empregos no Brasil eles têm essa remuneração baixa. Essa que você mencionou. Eu menciono aqui no livro vários números. Os números são parecidos, os números aí é que 95% dos empregos são até 3 salários mínimos. São números parecidos. Isso é pouco quando eu olho para a Coreia, quando eu olho para a Dinamarca, é muito pouco. Mas quando eu olho para o passado, é muito, porque isso representa que antes eram milhões que estavam desempregados, desalentados, sem esperança, que agora ganham um salário mínimo, 2 ou 3 salários mínimos. Isso faz muita diferença nas realizações econômicas e sociais de uma família. Isso faz muita diferença. Agora, eu gostaria que uma família saltasse 3 para 10, 15, não sei, dessa ordem, algo que equivaleria aos países desenvolvidos. Eu diria que aí nós temos remunerações baixas, porque temos uma economia que produz basicamente itens que têm ou baixo valor agregado ou são itens básicos. Isso requer uma mão de obra com essa qualificação. Uma qualificação para ganhar isto aí. Não é que nós tenhamos aqui engenheiros extremamente qualificados que ganham 2 salários mínimos. O que nós temos aqui, a demanda de empregos é para essa faixa. Por quê? Porque nós temos uma área agrícola muito desenvolvida, mas que tradicionalmente, agropecuária em geral, mas que tradicionalmente paga salários baixos. Temos uma indústria que gera baixo valor agregado e que também não é uma indústria que pague salários mais elevados. Para a gente mudar essa realidade brasileira, nós temos que fazer uma reindustrialização. Não quero colocar uma oposição entre indústria e agronegócio. Pelo contrário, eu penso que nós temos que ter uma indústria que gere valor agregado na produção agropecuária. A nossa indústria produz saco plástico para embalar o frango para exportar. Isso é muito pouco. O que nós temos que fazer é ter uma indústria que tenha tecnologia e sofisticação, tal como... Quero dar um exemplo para a gente bater uma bola aqui de uma forma mais dinâmica. Mas fala também da política cambial, né, que já vou chegar. Se acrescenta sobre isso. Ou seja, a política parte da política econômica que interfere. Mas já vou chegar a ela, mas queria dar 2 exemplos. Chocolate mais nós apreciamos são produzidos por países que não têm nem pé de cacau sequer. A Itália é um dos maiores exportadores de produtos de couro do mundo, exportação em valores. O que elas adicionam no couro? Elas adicionam o desenho, a sofisticação, a qualidade. Isso faz com que o Brasil tenha uma grande exportação de couro, chamado couro azul, couro bruto, mas o valor é muito pequeno. A Itália exporta bolsas, sapatos, o valor é elevadíssimo. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de indústrias mais sofisticadas. Nós temos o cacau, mas quem faz chocolate é a Suíça, a Bélgica. Nós temos que sofisticar a nossa indústria para colar essa vantagem no setor agropecuário que nós já temos.
nós temos um problema cambial, concordo com você, um problema cambial. O nosso câmbio agora desvalorizou, mas ele ainda assim é um câmbio muito valorizado, é um câmbio que dificulta as exportações e que, além de dificultar as exportações, facilita as importações, e a concorrência aqui no nosso mercado doméstico, que cresceu muito, é avassaladora. Assim, estou falando de produtos industrializados. Em 2002, nós importávamos 40 bilhões de dólares em produtos industrializados. Hoje nós importamos 195, quase 200 bilhões de produtos industrializados. Ou seja, isso quer dizer que essa taxa de câmbio ela não só facilita, quer dizer, ela dificulta não só a nossa exportação, como ela facilita a importação, o que mata a nossa indústria. Então nós temos de fato um problema cambial, mas nós temos um problema cambial, mas também nós temos um problema de decisão política de nos industrializarmos com sofisticação, com tecnologia, com ciência também. Diria o seguinte, o exemplo clássico que todo mundo dá é a Embraer. Um dia nós decidimos, vamos produzir avião? Produzimos. Assim nós podemos fazer com todos os nossos produtos do setor agropecuário. Nós podemos dizer o seguinte, olha, agora nós vamos exportar isso aqui, nós não vamos exportar mais café em grão verde. Nós vamos fazer o que a Alemanha, por exemplo, faz. A Alemanha não planta café, mas é uma grande exportadora de café em valores. O que ela faz? Ela seleciona, ela empacota no pacote dourado, no pacote premium, no pacote prateado. Cada pacote dele, daquele custa uma fortuna. Então, agora, para fazer essa seleção, não basta fazer o pacotinho dourado prateado. Tem que ter gente qualificada, equipamento, instrumento, que faça essa seleção de qualidade. A seleção não é feita no olho por quem tem experiência, a seleção é feita por equipamento extremamente sofisticado. Você fala que tem um projeto. De reindustrialização.